aplicações das derivadas, né? A gente começa em derivadas de funções implícitas, passa por pontos críticos, vai para funções marginais e ainda tem a elasticidade, que é o último tópico de hoje. Basicamente, uma função implícita é aquela função que a gente não consegue escrever y igual a alguma coisa de x. Eles são tão relacionados que você não consegue isolar o y, certo? Ou você não consegue escrever f de x igual a tanto, igual f de x igual a 2x, certo? Aí você consegue escrever, ó, f de x é igual a 2x. Nas implícitas, você não consegue retirar, não consegue isolar, não consegue falar y é igual a x mais b. Então, as funções implícitas basicamente são equações onde a gente não consegue isolar o y em função de x. Então, por isso a gente coloca aqui uma função f zona de x, y, certo? Eu coloquei igual a k só para ficar mais uma forma padrão, mas a gente não precisa ser um número aqui. K, lembrando que é um número, né? Não precisa ser um k. Pode ser uma outra função também, sem problema nenhum, certo? Então, é esse tipo de função, onde o relacionamento de x e y, a gente não consegue separar, a gente não consegue isolar o y em função de x. Estão tão relacionados que não tem como, beleza? Então, qual é a forma que a gente vai calcular? Basicamente, como é uma equação, tudo que a gente faz de um lado da equação, a gente tem que fazer do outro lado da equação. Então, a gente deriva dos dois lados. Aí, o que acontece aqui? Toda hora que a gente calcular uma derivada, basicamente, em relação a y, a gente está calculando uma regra da cadeia. Então, o que vai acontecer? Tem o processo técnico, teórico, né? Que seria o quê? Tem que efetuar a regra da cadeia. Então, sai a derivada da interna vezes a derivada da externa. Certo? E tem a forma resumida, que é o quê? Deriva tudo normal, tudo normal. Deriva tudo como se fosse x, certo? Só que quando a gente derivar a variável y, qualquer função que tenha y, y quadrado, ou exponencial de y, a gente multiplica no final por y'. Basicamente é isso. Esse seria o resumo de como a gente efetua a derivada de funções implícitas. Se eu estou derivando x, então só derivou x, deriva normal, não faz nada. De aparecer um y ao quadrado para derivar. Então faz a derivada do y ao quadrado, que seria 2y, e no final multiplica por y'. Então, calcule a derivada das funções implícitas a seguir. Como que seria a derivada normal? Tentar pegar e isolar o y e depois aplicar a derivada. Então, o que faz? Tem lá a letra A, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Beleza, vou tentar isolar o y para depois derivar. A gente lembra, né? Y é aquela funçãozinha, é o f de x. Tentando isolar o y para depois derivar. Então, isola o y. Tá, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Passa o x quadrado, que não é y, para a direita. Fica y quadrado igual a 4, que já estava na direita, menos o x quadrado, beleza? Eu isolei o y quadrado. Próximo passo, eu não quero saber o valor de y quadrado, eu quero saber o valor de y. A gente faz o quê? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Só que lembra quando a gente tira a raiz quadrada, o que a gente faz? É mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. E aí vem a pergunta, e agora? O y é igual a mais raiz quadrada de 4 menos x quadrado, ou o y é igual a menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado? Qual das duas que a gente vai derivar? As duas? Qual das duas? Quando que a gente usa uma e quando que a gente usa a outra? Beleza? Então, não tem como a gente bater o martelo, a não ser que a gente fale desde o começo, o y tem que ser maior que zero. Aí, beleza, se falar que o y é maior que zero, então tem que ser essa primeira. Ou se eu falar y tem que ser menor que zero, a gente usa a segunda. Mas e se não tiver nada falando, só está escrito ali, calcule a derivada y'. Não está nem falando que y tem que ser maior ou menor que zero. Não tem o que fazer realmente, beleza? Por isso que a gente usa realmente as derivadas implícitas, certo? Para esse tipo de problema, a gente não consegue isolar o y. O y vale 2 valores. Então, não tem o que fazer. Então, beleza? Então, o que a gente faz? Vamos usar a derivada, a regra da cadeia, para fazer a derivada das funções implícitas. Então, como eu disse, processo é simples, deriva dos dois lados. Então, a derivada do lado esquerdo igual a derivada do lado direito. Derivada de x quadrado mais y quadrado igual a derivada do número 4. Lembrando, derivada do número sozinho é zero. Então, derivada da soma, soma das derivadas, ó. Derivada de x quadrado mais derivada de y quadrado. Aqui eu já coloquei o zero, porque derivada do 4 é igual a zero. Então, derivada da soma, soma das derivadas, derivada do número 4 é zero. Beleza? Derivada de x quadrado, 2x normal, derivada do y quadrado. Aí vem o primeiro problema. Como que a gente vai derivar y quadrado? Deriva como se fosse x e multiplica por y'. Então, vai ficar como? Derivada de x quadrado, 2x. Derivada do y quadrado, 2y vezes y'. Por quê?
que a gente está derivando. Então, tem que multiplicar no final por y', beleza? Igual a zero, que era derivado do lado direito. Já estava sendo derivado igual a zero. Ok? O que a gente está procurando? A gente quer calcular o y'. Então, agora, como a gente já tem y' aqui, é só isolar o y', certo? Tudo que não é y', a gente joga para a direita. Então, vai ficar o quê? Esse 2x está somando, aqui está mais, né? Quando ele pula para a direita, fica menos. Então, vai ficar ó, 2y, y' igual a menos 2x, certo? Agora, como eu quero isolar o y', eu já consigo. Posso passar o 2y dividindo. Então, vai ficar y' é igual a menos 2x sobre 2y, certo? Dá para dividir esse 2 com esse 2 aqui. Então, y' é igual a menos x sobre y. Vejam, o próximo é x vezes y ao quadrado. Então, tem um produto, uma multiplicação, tem que fazer a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza? Ó, então, derivada da esquerda é igual a derivada do lado direito. Derivada da soma, soma das derivadas, certo? Então, a gente vai ter, ó, derivada da soma, soma das derivadas. Aqui eu já derivei direto, derivada de x, 1. Derivada de 2y seria 2 vezes 1 vezes y'. Então, já multipliquei por y'. Beleza? Então, derivada de 2y seria 2, como ele está multiplicando, sai para fora da derivada. 2 vezes a derivada de y, 1. Então, 2 vezes 1, já que é y, vezes y'. Por isso ficou só 2y'. Beleza? Aí a gente vai usar a regra da cadeia, regra do produto aqui na primeira derivada. Então vai ficar assim, derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Certo? Só nesse, porque é só nesse que tem um produto de funções. Aqui é número vezes função. Número vezes função é normal, o número sai para fora da derivada. Beleza? Então, regra do produto aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo, certo? Só desse parênteses, esse colchete aqui, é todo para esse parênteses só. Mais, derivado, 2 saiu para fora, por isso que ele está multiplicando. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Mas é um y que eu estou derivando, então multiplica por y'. Beleza? Sempre que derivar um y, multiplica por y'. E só quando derivar o y. Igual a 1, que já tinha feito aqui do lado, veja, o lado direito não vai mexer por enquanto. Então, 1 menos 2y, linha. Certo? Aqui, dessa daqui para baixo, eu estou derivando o x. Então, como eu estou derivando só o x, eu não vou multiplicar por y'. Beleza? Vai ficar derivada de x, 1. 1 vezes y ao quadrado, mais, aqui o x saiu para fora, multiplicando, aí sim, derivada de y ao quadrado, 2y vezes y'. Então, tá aqui, ó. 1 vezes y ao quadrado, mais 2x, esse 2x aqui é o 2 que veio aqui para baixo, tá? Desceu 2. 2xy vezes y'. Então, a derivada de x, 1 vezes y ao quadrado, mais x, ele saiu para fora, a derivada de y ao quadrado, 2y vezes y'. Por quê? Porque é um y que a gente está derivando. Mais 2 vezes 3, 6y ao quadrado vezes y'. Esse y' é porque a gente derivou daqui para cá. Já é lá de trás. Beleza? Igual a 1 menos 2y. Agora o que a gente faz? Deixa no lado esquerdo que tem y' e deixa no lado direito que não tem y'. Então, o x quadrado não tem y', desculpe, o y ao quadrado não tem y', vai pular para a direita. Esse vai ficar 2xy vezes y', fica na esquerda porque tem y'. 6y ao quadrado vezes y', fica na esquerda porque tem y'. E esse mais 2y' está na direita, pula para a esquerda. Certo? Então, aqui, fica, ó, 2xy, esse aqui já mudando, só trocando a ordem, né? Só coloquei o 2 na frente do x, para colocar o número primeiro. Lembrando, né? 1 vezes 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, não importa a ordem na multiplicação. Então, 2xy vezes y', mais 2y, esse 2y' que veio aqui do lado direito, ele estava negativo, pulou, virou positivo, por isso que aqui ele ficou mais 2y'. E mais 6y ao quadrado vezes y' que já estava aqui, ele já estava do lado esquerdo, certo? Igual ao 1, que já estava do lado direito, e o y ao quadrado que acabou de chegar. Daí, como ele era positivo, pulou a cerca e ficou negativo.
Então, o que eu faço dessa linha para baixo? Tem y' no primeiro, multiplicando, tem y' no segundo, multiplicando, e tem y' no terceiro, multiplicando. Tiro em evidência o y', então. Coloco o y' em evidência. 2xy vezes y' dividido só pelo... Lembrando que para entrar no parênteses tem que dividir pela parte aqui da frente. Então, toda essa parte dividida só pelo y' entra 2xy. Mais 2y' dividido pelo y' só, entra só o número 2. 6y² vezes y' dividido pelo y', entra só o 6y². Beleza? Igual ao lado direito, que não foi mexido mais. Agora, para isolar o y', só pega isso tudo dentro dos parênteses que estão multiplicando, passo dividindo. Tá aí, ó. Lado direito não mexeu mais. 1 menos y² sobre 2xy mais 2 mais 6y². Derivada soma das derivadas, certo? Derivada do número 3, 0, tranquilo. Então vai ficar assim. Derivada soma das derivadas. Então, a derivada de x vezes e na y, mais derivada de x vezes y, igual a derivada do 3, que é 0. Só que tem que lembrar, aqui tem um produto, né, a função x vezes a função e na y. Aqui outro produto, a função x vezes a função y. Então, tem uma regra do produto para o primeiro parênteses, uma regra do produto para o segundo parênteses. Beleza? Então, essa aqui fica longa, porque são duas regras do produto. Então, o primeiro parênteses ficou derivada do primeiro vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Beleza? Então, lembrando, quando derivou, aqui eu estou derivando só o x. Então, não vou multiplicar por y', porque esse y e na y não será derivado ainda. Ok? No segundo, a mesma coisa, ó, derivada da primeira, que é o segundo parênteses agora, né? Vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Lembrando, derivada de y, né, é o próprio y'. Tranquilo. Então, derivada de x, 1 vezes e na y, não multiplica esse primeiro por y', porque eu estou derivando o x. Ok? Estou derivando o x e não o y. Vezes x, sem derivar. Aqui, derivada de e na y é ele mesmo, é o e na y. Só como é um e na y que está derivando, o y aqui multiplica por y'. Só isso. No segundo, derivada de x, 1 vezes y. Não estou derivando x e não y, então não multiplica por y'. Mais x vezes a derivada de y'. Derivada de y' é o próprio y'. Agora, só fazer as multiplicações. 1 vezes e na y é o próprio e na y. Beleza? Então ficou e na y mais x e na y, que é esse termo aqui, vezes y', mais 1 vezes y, mais com mais x vezes y'. Beleza? Só joguei, tirei todo mundo dos colchetes. Próximo passo agora é isolar o y'. Deixa todo mundo que está multiplicando y' na esquerda, então esse aqui. E o último, o que não tem y' pula para a direita. Então, vai pular o e na y, pula como menos e na y, e o mais y pula como menos y. Tá aqui, ó. Menos e na y, menos y. E já coloquei o y' em evidência. Então, daqui para baixo, coloquei o y' em evidência. Então, x, os cachorros começaram a latir de novo. X e na y vezes y'. Divide só pelo y', entra x e na y. Mais xi vezes y' dividido pelo y', entra o x. Beleza? Então, já tirei em evidência aqui. Agora o que eu quero? Eu quero isolar o y'. Tudo que está multiplicando passa dividindo embaixo. Então, vai ficar y' é igual a menos e na y menos y. Tudo isso dividido por x e na y mais x. A parte de baixo que veio daqui, né? É, exatamente. A letra D é a mais fácil de todas. Não, acho que a letra A era mais fácil ainda. Então, derivada do lado esquerdo igual a derivada do lado direito. Derivada da soma das derivadas. Derivada de x, número 1. Ok? Aí, de novo, derivada de y², vai ficar o quê? 3y². Como é um y que está derivando, então, vezes y'. Mais, a derivada do y é 1 vezes y', que é o próprio y'. Vezes 3y² vezes y', mais y', igual a 1 que já foi derivado aqui para baixo. Aí agora o que eu faço? Coloco o y' em evidência. Tem y' no primeiro e no segundo. Não tem ninguém para jogar para a direita, porque todo mundo tem y'. Então tiro o y' em evidência.
Coloco o y' aqui, fica 3y² vezes y' dividido só pelo y'. Quem que entra? 3y². Mais y' dividido por y', 1. Beleza? Igual a 1. Agora passo tudo que está multiplicando dividindo. Então, para finalizar, o y' é 1 sobre 3y² mais 1.